dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente começa agora a matéria nova, Independência da América Latina. Eu estou agrupando aqui dentro desse nome genérico Independências da América Latina dois temas diferentes, na verdade vários temas diferentes, mas dois que se distinguem particularmente um do outro. O primeiro é a independência do Haiti, também chamado de Revolução Haitiana, e o outro é a independência da América Espanhola, ou a independência das várias colônias espanholas na América, que vão constituir os vários países que vão se transformar, né, nos países da América Latina, e Argentina, Chile, México, Bolívia, Peru, Equador, enfim. São vários processos de independência, mas que a gente trata de forma agrupada aqui no Brasil. A gente tem um tratamento meio genérico e superficial desse processo. Então a gente passa a ter dois grandes núcleos aqui de independência. O primeiro é o Haiti e o outro é a América Espanhola, as colônias espanholas da América. O que causou, de forma geral, essas independências? E aí isso vale para a independência do Haiti e também valerá depois para a independência da América Espanhola, embora quando a gente chegar lá na América Espanhola a gente vá falar de forma mais detalhada de certas motivações específicas. Em primeiro lugar, no mundo, nesse momento, estava havendo a difusão, o espalhamento, a disseminação, a divulgação de ideias iluministas e liberais. Aquelas ideias que falavam sobre soberania popular, aquelas que vinham lá do Rousseau, o princípio da autodeterminação dos povos, que é uma derivação da soberania popular. O que significa esse princípio aqui da autodeterminação dos povos, se a gente não tiver falado dele até hoje, né? Vamos falar agora. Quer isso dizer que cada povo deve ter o direito de escolher se quer ser independente, qual a forma de governo vai adotar, como vai se organizar politicamente. Nenhum povo tem autoridade moral, tem autoridade ética para dominar outro. Tá? Cada povo tem o direito de ser livre. Isso é um direito inalienável, segundo o iluminismo, ou seja, um direito que ninguém pode tirar dos indivíduos serem livres. Tá? Isso é uma consequência da soberania popular, o poder vem do povo, então o povo determina o que quer fazer com a sua própria existência, com a sua própria forma de organização política. Tá? Ideais liberais aqui no sentido de defesa da liberdade, tá? Não estou falando muito de liberdade econômica. Ideais liberais aqui tem muito mais a ver com a liberdade política, com a liberdade de expressão, a liberdade individual, chamados direitos civis. Tá? Além disso, vai haver uma insatisfação das elites locais com o exclusivo comercial, isso já no caso da América Espanhola, tá? Isso não vai ser muito determinante no caso da independência do Haiti, e você logo vai entender por que o Haiti ele foi uma independência bem diferente das outras em geral. Outro motivo importante é a industrialização da Inglaterra, que nesse momento aí está concluindo a primeira revolução industrial, né? Tá chegando ali ao pleno desenvolvimento da primeira revolução industrial, que começa em meados do século XVIII. A gente já está falando aqui de começo do século XIX, 2-3 primeiras décadas do século XIX. Tá? E isso vai fazer com que haja uma luta contra o mercantilismo. Tá? Imagino que você, a essa altura da vida, já tenha ouvido falar do mercantilismo. O mercantilismo é aquela política econômica típica do antigo regime, que determinava que o Estado tinha que exercer um rígido controle sobre a economia das colônias, e inclusive impunha o chamado exclusivo comercial. O que era o exclusivo comercial? Era aquela regra que dizia que a colônia só podia fazer comércio com a sua metrópole. A Inglaterra ela queria fazer comércio com a colônia dos outros. Então era necessário, nesse caso, que o mercantilismo, né, cedesse lugar ao liberalismo econômico, que os laços coloniais fossem desfeitos, assim a Inglaterra poderia entrar nesses novos mercados consumidores. Por fim, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa serviram de modelo de inspiração para esses movimentos políticos. A independência dos Estados Unidos, especialmente, já que a gente está falando de territórios coloniais, e a independência dos Estados Unidos foi a primeira demonstração de que uma colônia poderia se tornar um país independente. Tá? Um outro fator muito importante para determinar o rumo dessas independências da América Latina vai ser a chamada Doutrina Monroe. O que foi a Doutrina Monroe? No ano de 1823, o presidente dos Estados Unidos, James Monroe, fez um comunicado ao Congresso no qual ele expressava quais seriam os interesses e a postura do governo dos Estados Unidos em relação à América Latina dali para frente. Tá? Nesse comunicado, ele vai dizer o seguinte: julgamos propícia essa ocasião para afirmar como um princípio que afeta os direitos e interesses dos Estados Unidos que os continentes americanos, em virtude da condição livre e independente que adquiriram e conservam, não podem mais ser considerados no futuro
como suscetíveis de colonização por nenhuma potência europeia. Nesse momento você vai me dizer, Caio, não entendi nada. Bom, deixa eu te explicar. Ele está dizendo o seguinte, olha, por causa dos interesses que os Estados Unidos têm nos continentes americanos, América do Norte, Central e do Sul, tá? Em virtude disso, tá? No futuro, os Estados Unidos não vão aceitar que esses territórios sejam recolonizados por potências europeias. Basicamente, essa chamada doutrina Monroe, ela pode ser sintetizada pela frase "a América para os americanos". E essa frase, "a América para os americanos", explica como vai ser a relação dos Estados Unidos com os países da América Latina dali para frente. Tá? Basicamente, a frase "a América para os americanos" quer dizer a América, o continente, para os americanos, os estadunidenses. E é muito engraçado quando a gente fala dessa questão da linguagem, né? Os Estados Unidos, eles se autodenominam, eles se chamam de América. Tá? Eles, quando você pergunta quem eles são, né, eles não afirmam que eles são estadunidenses. Isso é uma expressão que a gente usa ou em português ou também acho que se usa em espanhol. Tá? Mas em inglês mesmo, eles se autodenominam Americans. Só que se você parar para pensar, isso é meio engraçado, né? Porque os Estados Unidos da América ficam no continente América. Então, tem o país, Estados Unidos, que fica no continente América. Tá? E esses caras, eles são americanos porque estão dentro do continente, mas também se autodenominam americanos porque o seu país, né, o nome do país, Estados Unidos da América, então eles se autodenominam americanos. Imagina o seguinte, se um francês se dissesse assim, nós somos europeus. Tá? Basicamente, o que ele estaria dizendo é que dentro do continente europeu, eles são o povo mais relevante da Europa. Nós somos os europeus. Os europeus somos nós. Quem são os europeus? Você pergunta para um francês, quem são os europeus? E o francês responde, os europeus somos nós. Né? É como se ele estivesse dizendo que os outros povos da Europa são menos relevantes. É mais ou menos isso quando os Estados Unidos dizem assim, nós somos americanos. Quem são os americanos? E aí os estadunidenses dizem, somos nós. Eles estão dizendo que dentro do continente, eles são o povo que interessa. Né? É como se ali eles já estivessem expressando uma primeira semente de um conteúdo que você vai aprender lá na frente. Tá? Não vou falar dele muito agora não, mas mais para frente, até o final do ano, a gente vai falar sobre a chamada doutrina do destino manifesto, em que os Estados Unidos vão dizer o seguinte, nós, Estados Unidos, merecemos, porque Deus nos prefere, nós somos o povo escolhido e preferido por Deus. Deus disse, vocês Estados Unidos, né, vocês estadunidenses, são o melhor povo, o restante do continente é todo mundo católico, tem essa religião errada, vocês estadunidenses são evangélicos, né, são protestantes, então vocês merecem dominar o continente inteiro, vocês são melhores, superiores, eles são tudo de bom, lindos, cheirosos, perfumados. Não à toa, os Estados Unidos têm adotado, em relação ao continente, uma postura de dominação, de interferência nos seus vizinhos, né? Porque os Estados Unidos, eles basicamente estão olhando e falando assim, ei, Europa, você não pode mais mexer no continente não, porque se até agora você, Europa, dominou a América, a partir do continente América, a partir de hoje eu, Estados Unidos, vou dominar o continente América. Se você, Inglaterra, se você, França, se você, Portugal, se você, Espanha, vinham aqui, tiravam a riqueza da América do Sul, da América Central e levavam aí para a Europa, agora eu, Estados Unidos, vou vir aqui, vou tirar a riqueza da América do Sul, vou tirar a riqueza da América Central e vou trazer aqui para o meu país. Tá? Então a doutrina Monroe é, por um lado, né, uma afirmação da expressão da liberdade do continente em relação ao domínio europeu, mas, por outro, já antecipa a futura dominação que os Estados Unidos vão exercer sobre esse continente. Então, resumindo, quando você ouvir falar de doutrina Monroe, né, se alguém te perguntar, explica aí o que é a doutrina Monroe, fala para mim, o que diz a doutrina Monroe? Você pode dizer a frase, é a América para os americanos, isso vai estar correto. Tá? E aí quem copia o slide, se não quiser, não precisa copiar toda essa citação gigante, pode escrever só a doutrina Monroe, tracinho, América para os americanos. Tá? E se você quiser explicar melhor isso, o que isso quer dizer, isso, né, significa que os Estados Unidos já estavam expressando aqui desde esse momento os seus interesses de dominar, de impor o seu controle sobre o restante do continente, porque se consideram superiores, porque se consideram melhores. E agora a gente entra especificamente, detalhadamente, no Haiti. Tá? O que a gente hoje chama de Haiti é a metade da ilha de São Domingos. Tá?
Ilha de São Domingos é essa ilha que está aqui em destaque no mapa, tá? É uma ampliação. Na verdade, deixa eu apagar porque eu acabei de riscar um ponto importante. Tá? A ilha mesmo, você vê como ela é pequenininha, né? Ela fica aqui. E aí a versão ampliada é isso. O Haiti é metade dessa mínima ilha. Então o Haiti é um território microscópico. É um território muito pequenininho. E para você ter uma noção, esse território pequenininho produzia um volume gigantesco de riqueza. 75% do açúcar comercializado no mundo naquela época vinha deste minúsculo território. Isso porque o açúcar, né, foi produzido no Brasil no começo da colonização, do colonialismo europeu, século XVI, XVII, mas ali, a partir do século XVII, da expulsão dos holandeses, o açúcar brasileiro entra em decadência. Então, ali a região do Caribe começa a ocupar a dianteira da produção mundial do açúcar, e o Haiti vai produzir um grande volume de açúcar. Tá? Isso, né, enfim, é um território relativamente pequeno que produz uma grande parcela de riqueza. O Haiti, então, é esse território pequenininho. Tá? Era uma população composta, na época, por 90% de população escravizada de origem africana. Tá? Então, isso quer dizer que 90% da população, no mínimo, era negra, tá? Porque estava na condição de escrava. Você tem 10% livres, mas dentre esses 10% livres não significa que sejam 10% brancos, tá? Dentre esses 10% livres você tem negros livres, mestiços livres e brancos livres. Tá? Os brancos integravam a minoria dessa sociedade, mas eram os mais poderosos, eram os detentores majoritários da posse da terra, da propriedade fundiária, controladores da riqueza dessa sociedade. Tá? Então a gente já começa a perceber por aí que é uma sociedade extremamente injusta, extremamente desigual. Assim, essa sociedade se organizou por séculos, tá? Até que acontece a Revolução Francesa em 1789. E essa revolução, obviamente, vai ter algum impacto, algum efeito nas colônias francesas. Na verdade, a Revolução Francesa vai ter um impacto no mundo como um todo, tá? Mas nas colônias francesas esse impacto ele é sentido imediatamente. A Revolução, ela vai, num dos seus primeiros momentos, dos seus primeiros episódios, criar a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que estabelecia que todos os indivíduos tinham direito à liberdade, todos os indivíduos tinham direito a tratamento igualitário, tá? E isso vai ser ouvido pelos escravos da ilha de São Domingos, né, como uma coisa muito positiva. Ah, que bacana, então quer dizer que a gente também vai ter esses direitos? Então começa a haver uma enorme pressão e uma enorme disputa lá na França. Se você lembrar da nossa aula de Revolução Francesa, a gente tinha os jacobinos e os girondinos, enquanto os girondinos diziam, não, essas medidas que a gente criou aqui na França não valem para os escravos, vamos manter os escravos como eles sempre estiveram. Os jacobinos lá na França estão pressionando para abolir a escravidão, para estender esses direitos todos aos escravos. Isso vai fazer com que uma elite branca, aquela minoriazinha detentora de terras da ilha de São Domingos, quisesse inclusive se emancipar, criar a independência da ilha para manter a escravidão. Então a gente já começa nesse primeiro momento com as primeiras ideias de independência, de emancipação, só que vindas da elite branca, que queria tentar manter a sua condição social, seu status social inalterado. A gente vai ter em 1791 uma primeira revolta de escravos. Em agosto de 1791 a gente vai ter uma revolta de escravos, justamente porque esses escravos eles queriam exigir a aplicação dos direitos que eram conferidos pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, enquanto o governo local branco não queria aceitar isso. Então a gente já começa com uma primeira rebelião de escravos aí em 1791, e essa rebelião ela vai ser duradoura. Tá? No meio do caminho, o que vai acontecer é que os jacobinos vão chegar ao poder lá na França e, ao mesmo tempo, né, vai se formar uma coligação antifrancesa, uma aliança de países contra a França lá na Europa. E esses países, incluindo, no primeiro momento, Espanha, Inglaterra e outros, vai começar a se posicionar geopoliticamente, suas tropas no planeta Terra, e a gente vai ter inclusive expedição de soldados ingleses para tentar invadir São Domingos, se apropriar dessa colônia, já que era uma colônia tão lucrativa para a França. Tá? Então, a gente vai ter organização de várias forças, tá? Políticas, várias forças militares ao mesmo tempo, e uma das mais importantes aqui vai ser um grupo de escravizados, de pessoas afrodescendentes, né, de africanos e descendentes de africanos,
que vão ser liderados por esse cara aí da imagem, o François-Domingue Toussaint Louverture. O Toussaint Louverture, ele vai ser o grande líder dessas tropas de afrodescendentes, né, de escravizados, que vai, e nessa rebelião de 1791, a gente vai ter algo em torno de 100 mil rebelados, né, 100 mil escravizados tentando se emancipar, tentando lutar pela sua liberdade, e o Toussaint Louverture ele vai começar a comandar esses caras todos. Como os brancos, mesmo bem armados, estavam em minoria, eles acabam perdendo o controle da maior parte do país, e aí a França começa a mandar tropas para tentar expulsar, né, os invasores ingleses, os invasores espanhóis, enfim. Como agora a gente tem, né, a partir de 1792, um governo jacobino, e esses jacobinos eles eram favoráveis à abolição da escravidão, eles começam a negociar com o Toussaint e falam assim, não, Toussaint, vem para o nosso lado e tal, a gente está abolindo a escravidão aqui, né, a sua ideia é também abolir a escravidão, então se junta aqui com os jacobinos, vamos formar um bloco, a gente expulsa os franceses e o Haiti continua sendo colônia. Então, o que eu preciso que você entenda é que, num primeiro momento, num primeiro instante, o pensamento não era, logo de cara, acabar com o colonialismo, não era a independência. A ideia de cara dessa primeira rebelião era acabar com o escravismo. Era uma revolta anti-escravista, mas não necessariamente anticolonial. Até porque quem primeiro pensou em emancipação, em acabar com a colonização, foi a elite branca que não queria entregar o seu poder, o seu status, que não queria conceder igualdade para os negros. Tá? Então, essas tropas francesas que chegam para expulsar os ingleses conseguem convencer o Toussaint, e o Toussaint e as suas tropas se juntam às tropas francesas para atacar e expulsar invasores ingleses e, enfim, colocar a colônia sob controle. Acontece que o Toussaint ele era muito poderoso, né? Essas tropas francesas que vieram eram tropas importantes, mas não eram tão numerosas assim. Lembra que a França nesse momento está muito mais preocupada em cuidar da sua própria defesa interna, está rolando um monte de ataques contra a França lá na Europa, e aí a França não pode dispor de um exército gigantesco para atacar ou controlar o Haiti. Então eles mandam uma pequena tropa e contam com o apoio do Toussaint. Acontece que o Toussaint, que não era bobo nem nada, fala, tudo bem, vou me juntar com vocês, com as tropas francesas e tal. O Toussaint luta, expulsa os ingleses, né, assegura o controle da colônia, mas ele, Toussaint, se autoproclama governante. Ele fala, não, agora quem manda sou eu. E os franceses, não, mas não era isso que a gente estava pensando não, cara, você ia apoiar a gente e quem ia mandar é a gente aqui, francês. E o Toussaint, não, sou eu que vou mandar a partir de agora. Então o Toussaint ele passa a ser o governante de fato da ilha, se autoproclama um governante vitalício, vai criar decretos, leis, enfim, estabelecer um governo colonial ali no Haiti sob seu controle pessoal. Só que, de novo, o fato de o Haiti ser uma colônia fazia com que os acontecimentos do Haiti estivessem sempre condicionados pelo que acontecia na França. Então, se na França, ora está governando a direita vai estabelecer certas regras para as colônias. Depois inverte, aí a esquerda começa a governar a França, isso muda também a situação do Haiti. Aí volta a ser a direita a governar a França, volta atrás de tudo que o Haiti estava fazendo, enfim. Então, durante o período em que os jacobinos estiveram no poder, eles tomaram uma medida muito importante, que foi abolir a escravidão nas colônias, né, e principalmente a principal colônia francesa nesse momento é o Haiti. Então, a escravidão ela vai ser abolida oficialmente no Haiti. Acontece que quando os jacobinos perderem o poder, e aí você vai ter que lembrar lá atrás de de reação termidoriana, o retorno ao poder dos girondinos, se você não lembra mais disso, volta lá nas aulas de Revolução Francesa, tá lá, eu não vou gastar um tempo gigante dessa videoaula aqui explicando isso de novo. O que acontece é que quando os girondinos tomam o poder lá na França, né, todo aquele pensamento de que vão abolir a escravidão na colônia, isso começa a ser revertido, né? A elite branca local, percebendo agora que tem o apoio do governo francês, né? Porque no primeiro momento o governo francês apoia a elite branca, aí vem os jacobinos, e os jacobinos apoiam o Toussaint, aí volta os girondinos lá na França e eles voltam a apoiar a elite branca do Haiti. Essa elite branca agora percebendo que tem o apoio do governo francês, né, começa a tentar recuperar o poder, a isolar o Toussaint, a retomar o controle do país, o que vai fazer com que a gente tenha uma série de conflitos muito violentos no Haiti.
Tá? A coisa vai se intensificar e vai se agravar quando Napoleão Bonaparte chegar ao poder. Napoleão Bonaparte temia, né, que o Haiti fugisse ao controle, então Napoleão vai mandar uma gigantesca, uma enorme tropa para recuperar, para restaurar o controle do Haiti, e essa tropa vai conseguir prender o Toussaint, levar o Toussaint preso lá para a França. Ele vai ser mantido numa prisão por alguns meses e vai acabar falecendo lá na França. Tá? Só que quando o Toussaint é preso e levado para a França e falece e tal, tinha o número 2, o cara que era o seu grande auxiliar, o seu grande seguidor no Haiti, que era o Jean-Jacques Dessalines, que é esse aí que está na imagem. Esse é outro já, tá? O Dessalines, ele continua a luta do Toussaint e, enfim, consegue expulsar os franceses. E aí não necessariamente porque os franceses, porque os haitianos fossem muito mais fortes, mais poderosos e tal, mas também porque a França, ela está extremamente comprometida com uma série de conflitos lá na Europa. Você precisa sempre, nesse contexto de Revolução Haitiana, ter em mente o que estava acontecendo na Revolução Francesa e na Era Napoleônica lá na Europa. Tá? Porque os acontecimentos europeus vão fazer com que o Napoleão mande mais tropa ou tire tropa. Enfim, obviamente, né, os haitianos eles têm algum mérito de terem se organizado, de terem combatido e tal, e conseguido expulsar os franceses em 1803, e eles conseguem proclamar sua independência em 1804. Só que a França, ela não reconhece essa independência. Tá? A França fala, não, para mim vocês não são independentes de coisa nenhuma. Só que a França ela não tem, a partir de 1804, mais forças para recuperar o Haiti. Então a gente tem uma situação aqui que é uma situação de fato, tá? E uma situação teórica. A situação de fato é, o Haiti está independente. A França não consegue mais, a partir de 1804, recuperar o controle do Haiti. Isso é a situação de fato, prática, realidade, mundo concreto. E tem uma situação na teoria, no papel. No papel, para as leis francesas, o Haiti ainda era uma colônia. Tá? Então, a gente vai ter essa situação esquisita, em que juridicamente, né, o mundo jurídico, o mundo das leis, não corresponde às situações práticas da vida. Tá? E vai ser assim por mais alguns anos. Tá? Você precisa lembrar também que alguns anos depois, ali, após a derrota de Napoleão, a gente vai ter o Congresso de Viena. Tá? E um dos objetivos, ou o grande objetivo do Congresso de Viena era trazer de volta o antigo regime, e o Congresso de Viena vai fazer isso por meio da criação de vários princípios, o princípio de legitimidade, o princípio do equilíbrio e o princípio de restauração. Esses princípios diziam na prática que as fronteiras voltariam a ser o que eram antes. Tá? As fronteiras do mundo voltariam a ser o que eram antes da Revolução Francesa. Uma das fronteiras que mudou após a Revolução Francesa foi a fronteira do Haiti. O Haiti antes era território colonial e agora é território independente. A partir de 1804 é território independente. Então, uma das coisas que o Congresso de Viena vai tentar fazer é recolonizar o Haiti, só que a França não tinha condições práticas para isso, porque não tinha grana, porque grande parte do exército foi destruído lá na Europa, né, do exército francês foi destruído lá na Europa nas inúmeras guerras napoleônicas, principalmente no ataque à Rússia. Então, o que a França vai fazer é começar a negociar com o Haiti o pagamento de uma indenização. Aqueles princípios criados pelo Congresso de Viena traziam uma consequência prática que era o seguinte: era uma espécie de respeito mútuo das potências europeias umas em relação aos domínios coloniais das outras. Deixa eu explicar isso para não ficar muito perdido, não ficar confuso. Imagina que uma colônia portuguesa, né, no caso o Brasil, declara sua independência. Hoje o Brasil é independente. A Espanha, tá? A colônia é portuguesa. A Espanha, em respeito a Portugal, não vai considerar o Brasil independente. A França, em respeito a Portugal, não vai considerar o Brasil independente. A Inglaterra, em respeito a Portugal, não vai considerar o Brasil independente, até que Portugal reconheça a independência do Brasil. Tá? Mesma coisa com a Espanha. A Espanha tem uma colônia, a Argentina, que se torna independente. Portugal não vai reconhecer a independência da Argentina. A França, a Inglaterra não vão reconhecer a independência da Argentina, até que a própria Espanha reconheça primeiro. Tá? Aqui, basicamente, é uma situação de respeito mútuo das potências europeias em relação aos domínios coloniais umas das outras. Tá? Porque todas as potências europeias tinham colônia. Então, o que elas pensam? Se eu começo a desrespeitar a colônia do meu vizinho, o meu vizinho vai desrespeitar a minha colônia. Então, eu não vou vacilar com ele para que ele não vacile comigo. Tá?
Basicamente, as potências, as metrópoles que eram donas das colônias, elas só vão reconhecer a independência das suas colônias se essas colônias aceitarem cumprir certas condições. Então, basicamente, o mundo inteiro vai negar a independência do Haiti, embora na prática eles tivessem já o seu próprio governo a partir de 1804, suas próprias leis, sua própria constituição, sua própria forma de governo, separada e independente da França. O mundo inteiro tratava o Haiti como colônia. O que isso quer dizer? O Haiti precisava comprar máquinas, ferramentas, matérias-primas. Ninguém aceitava vender nada para o Haiti. O Haiti chegava lá e falava: Inglaterra, me vende um troço aqui. Estados Unidos, me vende um troço aqui. Todo mundo falava: não, isso é colônia. Tá? Eu vou vender para a França e você compra da França. Basicamente, após o Congresso de Viena, vai existir aí essa situação em que existe a necessidade de que a antiga metrópole primeiro reconheça a independência daquela colônia e aí sim os outros países começam a reconhecer. Isso era uma forma de fazer com que uma potência europeia respeitasse a colônia da vizinha, para que a potência vizinha também respeitasse o seu território colonial. Então, o Haiti, sendo independente na prática, não tinha no mundo inteiro o reconhecimento dessa independência até negociar com a França. E aí o Haiti começa a negociar com a França. Pô, França, o que você quer, né, para você, França, dizer que eu sou independente, aceitar, e aí o mundo inteiro poder aceitar também, e aí o Haiti vou lá comprar máquina, vou me industrializar, vou acontecer, vou virar uma potência aqui do continente. Né? O Haiti, que foi o segundo país do continente a se tornar independente. Primeiro foram os Estados Unidos. Aí a França vai dizer: não quero nada demais não, quero só uma indenização gigantesca. Tá? Uma pesada indenização. A gente já comentou essa indenização lá atrás, né? Mas basicamente essa indenização ela vai ser a causa da dependência econômica e do endividamento externo do Haiti. Tá? Após o pagamento dessa indenização, o Haiti simplesmente não conseguiu mais se reerguer. Ano a ano, o Haiti tinha que juntar muito dinheiro, né? O governo cobrava impostos da sociedade, em vez de usar esses impostos para investir em saúde, educação, segurança, desenvolvimento econômico, industrialização, tinha que pegar esse dinheiro todo e mandar para a França. Na prática, o que mudou em relação ao tempo colonial? Se no tempo colonial a riqueza que era produzida no Haiti servia para enriquecer mais a França, agora, após a independência, a riqueza do Haiti continua servindo para enriquecer a França. Na prática, não muda muita coisa. Tá? Só que agora o governante local não vai ser mais um governante escolhido pelo governo francês, não vai ser um governador de colônia escolhido pela França. Vai ser um governante livre e independente, mas a riqueza, o fluxo do dinheiro continua indo para o mesmo lugar que ia antes. Tá? Então isso vai fazer com que o Haiti vá se tornando um país cada vez mais pobre, não sobra dinheiro para investir em saúde, educação, segurança, a população haitiana vai ser majoritariamente analfabeta, ignorante, sem grande conhecimento da política. O Haiti vai viver, né, pelos quase 2 séculos seguintes aí, submetido a ditadores se sucedendo, né? A gente vai ter alguns ditadores muito famosos aí do Haiti nos séculos 19 e 20, principalmente no século 20, que vão se preocupar como ditadores do país e tal, muito mais em roubar o dinheiro do país e mandar para contas pessoais em paraísos fiscais do que em de fato pegar essa grana e melhorar a vida do país. Tá? Soma isso o fato de que logo após a independência, né, ali nas guerras de independência, houve um enorme massacre da população branca da ilha. E aí guarda essa situação do massacre, porque isso vai ser importante, mas em termos econômicos, mais relevante ainda foi a destruição da infraestrutura produtiva, ou seja, portos, estradas, fazendas, tudo isso vai ser destruído, bombardeado no meio do conflito. Então o Haiti, ele não só tinha que pegar a sua riqueza e mandar para a França, como a riqueza gerada nesse momento é menor. A riqueza gerada nesse momento é menor porque a infraestrutura produtiva do país está arrasada, está destruída. Tá? Então, a questão dos massacres ela vai ser muito ligada a esse terceiro ponto aqui desse slide, que é o seguinte. Os Estados Unidos foi uma potência, né, do continente americano que se colocou como defensora das independências da América. Tá? Se você olhar ali atrás a doutrina Monroe dizia que os Estados Unidos iam adotar uma postura de defender as independências da América contra os domínios coloniais europeus. A doutrina Monroe vai dizer assim, olha, eu, Estados Unidos, fico sempre ao lado da antiga colônia, contra a metrópole europeia. Por quê? Porque os Estados Unidos queriam ocupar a condição, né, de nova potência econômica explorando a América Latina.
caso do Haiti vai ser excepcional e diferente. Por que no caso do Haiti vai ser excepcional e diferente? Porque o Haiti teve uma independência feita pelos grupos mais pobres, pelos grupos de baixo da pirâmide social, pelos escravizados, pelos ex-escravos. Então, lembra sempre que nos Estados Unidos havia escravidão ainda por quase um século após a independência estadunidense. Isso fez com que os grupos, as elites do sul dos Estados Unidos pressionassem o governo dos Estados Unidos para não reconhecer a independência do Haiti. Então, sempre que uma nação da América, tá? Brasil, Argentina, Cuba, Chile, México, sempre que uma nação da América Latina proclamava sua independência, o primeiro a reconhecer essa independência eram os Estados Unidos. E as nações europeias demoravam sempre muito mais. Por que as nações europeias demoravam mais para reconhecer a independência? Porque as nações europeias elas precisavam, primeiro, que a antiga metrópole reconhecesse. Aquela questão lá do Congresso de Viena. Tá? Os Estados Unidos não estavam envolvidos no Congresso de Viena. Pelo contrário, para os Estados Unidos o Congresso de Viena era ruim, tá? Porque o Congresso de Viena ele tentava reforçar o domínio europeu, o que sempre havia sido a regra dominante. E os Estados Unidos queriam criar uma regra nova, um mundo novo, em que eles, Estados Unidos, têm o mesmo status, a mesma influência, o mesmo poder das potências europeias. Então, de forma geral, os Estados Unidos eram uma exceção àquela regra que eu falei de que primeiro a metrópole reconhece a independência e depois os outros países reconhecem. Tá? Os Estados Unidos eles sempre reconheciam a independência primeiro. Quem primeiro reconheceu a independência do Brasil foram os Estados Unidos, tá? Para você ter esse exemplo. No caso do Haiti, não. No caso do Haiti foi muito diferente. Os Estados Unidos vão ficar até o final do século XIX, tá? Ou seja, quase 100 anos, sem aceitar que o Haiti era um país. Porque, aos olhos dos escravistas, dos donos de escravos do sul dos Estados Unidos, era inadmissível, era impensável um país liderado por ex-escravos. Porque esses caras do sul dos Estados Unidos, que eram donos de escravos, eles tinham medo que os seus escravos lá nos Estados Unidos se revoltassem, assim como os escravos haitianos se revoltaram. Porque quando os escravos haitianos se revoltaram, eles massacraram a população branca. Eles matam grande parte da população branca. Na imagem inicial, né, no slide de capa dessa aula aqui, tem uma imagem de uma batalha, e nessa batalha tem um homem negro no alto de um montezinho segurando uma cabeça de um branco. Né? Então, justamente porque houve um massacre da população branca. Os donos de escravos brancos, os donos brancos de escravos lá no sul dos Estados Unidos, né, ficou parecendo que eu falei que os escravos eram brancos, os donos brancos de escravos no sul dos Estados Unidos, eles tinham muito medo de que algo semelhante acontecesse. E esse medo foi chamado de haitianismo. Tá? Esse medo de que escravos poderiam se revoltar e matar os seus antigos donos brancos, esse medo ele esteve presente em todas as regiões do continente que tinham escravidão de origem africana. O Brasil, por exemplo, também vai ter um grande temor aí do haitianismo. Os Estados Unidos também vão ter um temor do haitianismo. Isso vai fazer, inclusive, com que esses países escravistas, né, tomassem uma postura de afastamento em relação ao Haiti. Então, olha o tamanho do problema que o Haiti tem para resolver. Tudo que gera riqueza ali no Haiti está meio que destruído. Né? Fazendas, estradas, portos. Então, o Haiti está ganhando menos. O que o Haiti ganha tem que mandar para a França para pagar a indenização. E esse pagamento, né, você tem os juros da indenização. Então, cada ano que a indenização não é paga integralmente, acabava criando juros e juros e mais juros. E esses juros tornavam a dívida cada vez maior. Tá? Além disso, as potências europeias estão isolando o Haiti até que a França primeiro reconheça a independência, enquanto os países da América não reconhecem a independência do Haiti por medo de rebeliões escravas. Isso vai fazer com que o Haiti, então, se torne um dos países mais pobres, tá, do continente, um país que teve sujeito a vários governos ditatoriais, que manteve a sua população na miséria e na ignorância, tá? E o Haiti é hoje o país que tem o pior IDH, o pior índice de desenvolvimento humano do continente. Tá? O IDH do Haiti é comparável ao IDH dos países africanos. A África é o continente que tem o pior IDH do planeta, comparado com todos os outros continentes, e o IDH do Haiti está relacionado, né, está num nível equivalente ao IDH de países africanos. Muita gente, então, inclusive meio racista, né, começou a dizer que o Haiti fracassou, que o Haiti deu errado, porque população de origem africana não é capaz de liderar um país de forma inteligente, habilidosa e, enfim, melhorar a condição de vida daquele país. Né?
essas pessoas assim um pouco mais preconceituosas vão dizer, olha lá a África, eles são negros e são atrasados. Olha o Haiti, tem um governo negro e também é atrasado. Então sempre que negros governam, né, isso gera atraso, isso gera, né, uma série de problemas. Isso vai ser usado ao longo do século XIX, começo do XX, como um argumento extremamente racista para tentar, entre aspas, aí, comprovar que os negros seriam inferiores aos brancos. Tá? Ainda temos um outro problema no Haiti, que o Haiti é uma região sujeita a terremotos e furacões. Então, mesmo quando o Haiti está fazendo um bom trabalho de se reconstruir e tal, vem lá um terremoto, vem um furacão e destrói a maior parte do país. Teve um terremoto no começo dos anos 2000, né, que destruiu grande parte da infraestrutura do país. O Brasil havia mandado uma missão de paz para ajudar o Haiti a se reconstruir. Tinha uma brasileira lá, né, a dona Zilda Arnes, que fazia trabalho de caridade e tal, da pastoral da criança, tentando ajudar as crianças do Haiti. Ela acaba falecendo nesse terremoto. Então a situação do Haiti é realmente uma situação muito grave, porque eles têm que lutar contra uma espécie de complô mundial, né, lá no século XIX e tal. Hoje isso não é mais tão claro a essência desse complô, mas lá você tinha esse complô, né, dos países que eram donos de escravos e das potências europeias, mas também o Haiti tem que lutar contra a própria natureza. E isso é um dos motivos aí que fortemente faz com que o Haiti seja um país que tem uma enorme dificuldade de se reerguer. Ainda é um país pequenininho, não tem muitas riquezas naturais, minerais, né? Tem um solo fértil para a produção de açúcar, mas é um país muito dependente da agricultura, né? E a agricultura é um setor econômico que não produz tanta riqueza quanto a indústria, quanto setor financeiro, comércio e tal, enfim. Então, no final das contas, o Haiti tem uma situação bem complicada para enfrentar. Fazer duas questõezinhas aqui, tá? A questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 3 afirmativas, a gente tem que olhar para essas 3 e ver se elas são verdadeiras ou falsas. A Guerra de Independência do Haiti iniciou com uma ampla rebelião de escravos. Tá? Então, primeiro é uma revolta contra o escravismo, cuja consequência foi a abolição da servidão. Aqui ele fala servidão no sentido de escravidão. Verdade, 1794 vai ter a abolição da escravidão. E depois, emancipação do país do domínio colonial francês. De fato, é essa a sequência. 1791, revolta contra a escravidão. 1794, abolição da escravidão. 1804, independência do país. Essa frase é verdadeira. Tá? 2. Os franceses exigiram uma compensação financeira em razão da abolição da escravidão e da independência. E, de fato, o pagamento da indenização estava relacionado com a independência, mas também era uma forma de financiar, de compensar os antigos donos de escravos. E essa indenização só terminou de ser paga em meados do século XX, verdadeiro. Tá? Essa dívida externa aí, ela vai perdurar por um tempão. E o país enfrentou, em janeiro de 2014, um terremoto devastador que custou vida de mais de 100 mil habitantes. E forçou outros milhares à imigração, inclusive para o Brasil. Verdade, a gente tem aí presença de haitianos morando no Brasil, né, de 2014 para cá. Isso começou a acontecer. Tá? E esse não foi o único terremoto, não se teve outros terremotos aí antes na história do Haiti. Então as 3 frases são verdadeiras, letra E. Vamos ver se é isso o gabarito. E sim, de fato é esse o gabarito. Próxima questão é a Universidade do Estado de Feira de Santana, né, a Universidade Estadual de Feira de Santana. Há 2 séculos, o país era responsável por 75% da produção mundial de açúcar. Como foi possível a colônia mais rica da América tornar-se um dos países mais pobres do mundo? Uma história que, no entanto, começou de forma promissora. No fim do século XVIII, o Haiti era uma das colônias mais ricas da América. Sob controle francês, a pequena ilha de Saint-Domingue, no Caribe, era responsável pela produção de 75% do açúcar comercializado no mundo. A prosperidade econômica era garantida pelas plantações em grandes propriedades e pela exploração de trabalho escravo, mas esse modelo estava com os dias contados. No Brasil, no início do século XIX, a expressão haitianismo aterrorizava os grandes senhores de terra e de escravo em razão de... Basicamente, esse texto ele não fala absolutamente nada sobre haitianismo e não tem nada a ver com a resposta. Então você podia simplesmente não ter lido o texto e ainda assim responder. A questão quer que você explique o que era haitianismo. Tá? Então, o haitianismo tem a ver com a concorrência do açúcar das Antilhas ao comércio internacional do açúcar brasileiro? Não, o haitianismo não tem nada a ver com isso. O haitianismo tem a ver com a intensa imigração de haitianos para o Brasil, fugindo dos maus tratos aplicados pelo sistema escravista praticado no Haiti. Lembra, né, a questão anterior, a imigração de haitiano para o Brasil começa em 2014, tá? Após o terremoto. Essa imigração de haitiano não tem a ver com maus tratos da escravidão. Na verdade, o Brasil ele não vai receber haitianos lá na época da independência. Então isso aqui está errado. Tá? A imigração de haitianos foi em momentos diferentes dessa aqui que a letra B está falando. Letra C, práticas religiosas do voodoo. Voodoo é uma religião local muito
importante lá no Haiti. Práticas religiosas do voodoo, de origem africana, tida como feitiçaria e demoníacas pelas populações brancas do Brasil. Não, o medo do haitianismo não tem nada a ver com o medo da religião voodoo. Tá? Errada a letra C. O medo do haitianismo, letra D, tem a ver com a revolta da população escrava no Haiti contra o modelo de exploração do trabalho, quando foi exterminada grande parte dos proprietários brancos. Verdade. Tá? O haitianismo era o medo de que os negros matassem os brancos. Isso aqui é o nosso gabarito. Letra E, o apoio dado pela França napoleônica à expansão de revoltas escravas. Ao contrário, a França tentou conter essas revoltas escravas. Então, haitianismo é o medo de que os escravos, ou os escravizados de origem africana, se revoltassem contra os brancos. Esse é o gabarito letra D, oficial da Universidade lá de Feira de Santana. Bom, eu encerro por aqui. A gente falou da independência do Haiti. Eu encerro por aqui. Por hoje é só. Se tiverem dúvidas, mandem. E não deixem de lavar muito bem suas mãos.